Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do nosso sistema Netfor. Meu nome é Regiane Nese, sou gerente nessa companhia. Quando conheci a Forever, foi através de um amigo que me apresentou o suco de aloe vera. Fiz uso dos produtos por algum tempo e quanto mais eu conhecia, mais eu me apaixonava. Comecei a sentir muito resultado na minha saúde e perceber que havia algo a mais que os produtos, que havia uma grande oportunidade de negócios. E já há alguns anos eu vivo deste negócio e sou muito feliz. A Forever Living nos capacita não só para desenvolver o nosso negócio de network marketing, mas também para melhorar a nossa qualidade de vida. O nosso papel como empreendedor é convidar os nossos amigos a empreender junto à companhia e crescerem como empreendedores, e também ensiná-los a consumir os produtos. Para isso, é necessário ter as informações corretas para estimular esse consumo, despertar o desejo em consumir os nossos produtos, não é? E hoje eu estou aqui para falar para vocês do programa Clean9, que nos permite nos sentirmos mais bonitas e mais dispostas em 9 dias. E o que você pode esperar deste programa? Ao seguir o programa, fazer uma dieta equilibrada e alguns exercícios físicos, é possível que você comece a se sentir mais leve. É claro que organismos diferentes vão reagir de forma e em prazos diferentes. Você também vai se sentir muito mais disposto, vai perceber que poderá ter controle do seu apetite e ficará feliz quando notar no seu corpo as mudanças com essa dieta. Muitas vezes, encarar uma dieta rumo a um estilo de vida mais saudável não é fácil, mas podem acreditar, realizar o programa Clean9 vale muito a pena. Eu já me beneficiei muito e me beneficio ainda com os produtos, como eu vou mostrar para vocês. Quando eu conhecia os produtos da Forever, eu estava com 80 quilos. E, fazendo uso dos produtos, passando a introduzi-los na minha dieta diária, eu eliminei 23 quilos, como vocês podem ver aí, um resultado bacana. E muitas pessoas, quando veem esse resultado, me perguntam, mas, Regiane, como que você mantém o seu peso? Na verdade, quando vocês entenderem toda a dinâmica dos produtos da Forever, vão ver que quando a gente passa a utilizar esses produtos na nossa dieta diária, ele vai mantendo, vai limpando, né? Mesmo que a gente dá aquela escorregadinha, aquela abusadinha, come um pouquinho fora, né? Um pouquinho diferente, até come uma gordurinha ou outra, mas quando você faz o uso dos suplementos constantemente, os suplementos passam a fazer parte da sua dieta diária, quer dizer, ele já vai limpando, vai mantendo, vai queimando as gorduras, enfim, esse é o resultado que a gente acaba tendo, né? O Clean9, juntamente com a dieta e exercícios físicos, estabelecem hábitos de vida que irão ajudá-lo a atingir um verdadeiro e sustentável gerenciamento de peso de maneira saudável. Quando você recebe o seu programa Clean9, você recebe também este livreto aqui, no qual você vai poder fazer as suas anotações e vai ter o roteiro para seguir. Então, veja só, na página 3 do livreto, ele traz algumas orientações, como, por exemplo, verificar as suas medidas ao iniciar, anotar os seus exercícios, beber muita água, diminuir o consumo de sal, evitar o refrigerante. Na verdade, o refrigerante tem que ser eliminado do nosso cardápio, né, constantemente. E eu vou mais além, como, por exemplo, em que consiste uma dieta ideal, né? É você consumir pouca gordura e pouco açúcar. Então, eu sugiro que vocês fiquem longe de alimentos como, por exemplo, embutidos, frituras, bolos, bolachas, chocolates, balas, refrigerante, molhos prontos, pizzas, massas, bebidas alcoólicas, né? Tudo isso faz com que a gordura se acumule facilmente sobre os nossos órgãos. Muito importante também é controlar o estresse. O estresse, ele aumenta o hormônio cortisol, grande causador de gordura abdominal. E também dormir bem. Dormir bem diminui a produção do cortisol. Além de diminuir a fome, aumenta também o nosso metabolismo. E com isso vai queimar mais gordura. Procure aumentar o consumo de alimentos também anti-inflamatórios. Talvez você não tenha o hábito de consumir esses alimentos com frequência, mas, por exemplo, alguns legumes e verduras, como o pimentão, a abóbora, o brócolis, beterraba, rúcula,
batata doce, manjericão. Esses alimentos, eles têm poder antioxidante. Algumas frutas, por exemplo, como o limão, o abacate, a uva, o abacaxi, açaí, guaraná. Então, se você consegue aumentar o consumo dessas frutas, vai ter uma ação anti-inflamatória no seu organismo. Alguns cereais, por exemplo, a ervilha, lentilha, cevada, cereais de milho, a aveia, amendoim, arroz, não arroz branco, mas arroz vermelho, arroz preto, a soja. Então, todos esses cereais também contribuem. E alguns temperos, né, que vão deixar a sua refeição mais saborosa, e tem também esse poder antioxidante. Vejam só, como a pimenta vermelha, o gengibre, o alho, açafrão da terra, orégano, cravo, o louro, são apenas alguns dos temperos que você pode estar tendo esse benefício para a sua saúde, dessa ação anti-inflamatória. Então, para haver o emagrecimento, é preciso desinflamar o nosso organismo através de uma boa desintoxicação. E para isso também nós temos o auxílio do nosso querido suco de aloe vera, que vai também, dentro da dieta, desempenhar esse papel. A grande dificuldade para se seguir uma dieta de emagrecimento é deixar de comer o que a gente gosta, não é mesmo? As pessoas têm medo de passar fome. E também saber que vai sempre demorar muito para o resultado aparecer. E aí as pessoas acabam desistindo antes de alcançar o resultado e acabam frustradas. E muitas delas, mesmo desejando emagrecer, já desistiram de fazer dietas. E não existe fórmula mágica. Tem que ser de dentro para fora, mudando primeiro a maneira de pensar. E ter um objetivo claro de onde você quer chegar vai te dar mais paciência e o prazer de seguir o programa. O nosso programa Clean9, ele não representa nenhum risco para a saúde, porque ele foi desenhado para ser feito pelo período de apenas 9 dias. Mas você pode e deve, né, dar continuidade a toda essa disciplina alimentar que você vai aprender com o programa. Como assim? Se é para fazer no período de 9 dias, na verdade, você vai aprender uma disciplina, né, a ter uma reeducação alimentar. E as cápsulas de V-Force e o Fields, por exemplo, elas, a quantidade que vem no potinho vão durar mais do que os 9 dias. E aí basta você dar continuidade no uso. Você pode também introduzir o aloe vera na sua dieta diária, e isso, aliás, é um conselho para a vida toda. Consumir aí no mínimo 100 ml por dia. Gente, com relação ao consumo de aloe vera, eu costumo dizer o seguinte, que a aloe a gente toma de acordo com o bolso. É o nosso bolso quem diz quanto a gente pode tomar. Então, se vocês me perguntarem, pode tomar meio litro por dia? Pode. Pode tomar 1 litro por dia? Pode, com certeza. Vocês vão só fazer bem para a saúde, vão rejuvenescer, e só tem benefício, né? E vocês podem também passar a ter o hábito de tomar o nosso pó nutricional em substituição a uma das suas refeições. Então, tudo depende da sua meta, do quanto você quer eliminar e quanto você vai dar sequência depois desses 9 dias, né? Quando a gente segue o programa Clean9, é muito tranquilo, porque os produtos, eles são pensados para suprir as nossas necessidades nutricionais diárias. Então, vamos lá, vamos conhecer o programa. Os produtos que você vai receber dentro da sua caixa do Clean9 são 2 aloe vera gel, um V-Force, um pó nutricional Forever Ultralight e um Fields of Greens. No livreto, né, no caderninho, na página 5 e 6, você vai ter o espaço aí para você anotar qual é o seu objetivo com o Clean9 e também as medidas que você tem, peso e medidas, né? Segue direitinho ali, anota tudo quando você inicia o Clean9. E, gente, é muito legal, ao final dos 9 dias, quando você vai checar e anotar as medidas depois, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o resultado. Então, vamos conhecer como é que a gente começa a fazer o Clean9. Na página 7, a gente tem aí as orientações do dia 1 e 2. E vamos lá. No café da manhã, você vai ingerir 100 ml de aloe com 240 de água, 2 cápsulas de V-Force e procurar fazer 30 minutos de exercício físico. Nesse momento, vocês podem pensar assim, poxa, mas faz tanto tempo que eu não faço exercício físico, de repente você é uma pessoa que está mais sedentária, né, não está se exercitando muito.
Então, eu sugiro para vocês que é melhor que se inicie aí com uma caminhada, né? Fazendo caminhada de 30 minutos. Já é muito melhor do que não estar fazendo nada. Ou qualquer outra atividade leve que você possa iniciar, né? No lanche da manhã, você vai tomar 2 cápsulas de Fields of Greens com 240 ml de água. No almoço, 100 ml de aloe, com 240 de água, 1 cápsula de V-Force e uma dose do nosso pó nutricional, da nossa bebida Ultra Light, né? No jantar, 100 ml de aloe com 240 de água, e ao dormir, novamente, 100 ml de aloe com 240 de água. E aí, você pode pensar assim, puxa vida, mas passar os 2 primeiros dias só com isso, eu vou passar fome. Gente, acho que 90% das pessoas que pegam esse livreto pensam assim, mas vamos lá. Se vocês observarem, no rodapé da página 7, diz assim, ó, comidas liberadas ao longo desses 2 dias podem ser encontradas na página 13. E ainda eu quero fazer um adendo aqui nessa página dos 2 primeiros dias. Vocês podem ver que o Fields ele é citado como um lanche da manhã. Eu, particularmente, sugiro a vocês que vocês também possam usar 2 cápsulas do Fields com os 240 de água como lanche da tarde. Então, nesse intervalo de almoço e jantar, você consome novamente o Fields. E vamos lá, então. Quais alimentos que você pode consumir, inclusive em quantidade ilimitada ao longo desses 2 dias? Além da orientação que tem lá na página 13, eu trouxe algumas sugestões, né, como cenoura, berinjela, brócolis, couve-flor, pepino, tomate. São alimentos, gente, que vocês podem, por exemplo, pegar uma couve-flor, cozinhar ela inteira e ir comendo, ela parece umas arvorezinhas, né? Você pode ir comendo ao longo do dia, tanto o brócolis ninja também. O pepino e a cenoura, se de repente você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, no escritório, né, fica fora de casa o dia todo, você pode cortar palitinhos, assim como a gente costuma comer, né, salgadinhos, não é, biscoitos, você pode colocar num potinho, cortado em palitinhos, você vai mastigar bastante, então vai dar bastante saciedade, além de fazer bem para a saúde, né? E também é liberado o consumo de uma fruta, você faz a escolha aí da fruta da sua preferência, e você pode consumir ao longo do dia. E o que é que tem nesses produtos que consegue nos nutrir? Porque, gente, eu garanto para vocês, quando a gente faz o Clean9, quando a gente olha para essa orientação, para esse livreto, sem ter feito, a primeira impressão, a gente com certeza pensa que vai passar fome, né? Mas eu garanto para vocês que não vão, tá? Então, um dos produtos que está nesse pacote, que é o nosso Aloe Vera Gel, com mais de 200 nutrientes, são 20 minerais, 18 aminoácidos, 12 vitaminas, que além de nos alimentar, limpa o nosso corpo por dentro, né? É como a gente tomar banho por dentro, né? Então, qual é a ação dele? Imagine que hoje o seu intestino não está assim tão limpinho, que você que ainda não está consumindo aloe vera não vai todos os dias ao banheiro, pode ter ali resíduo de sujeira dentro do seu intestino. Consequentemente, se o intestino não estiver funcionando bem, a absorção de nutrientes também não está adequada. Então, de cara, esses 2 dias já é para limpar o nosso organismo. E automaticamente, quando você passa a fazer uso do aloe vera constantemente, o seu organismo, o seu intestino, todo o seu trato gastrointestinal vai estar limpinho e saudável e a absorção de nutrientes vai estar funcionando da maneira correta. E estar com o nosso intestino limpo é muito importante. Você sabia que a maior parte da serotonina é produzida pelo intestino? E o intestino é o nosso segundo cérebro. A serotonina talvez seja o neurotransmissor mais famoso do nosso organismo, responsável pelo nosso bem-estar. Olha que curioso, os neurocientistas descobriram que o intestino também é capaz de se lembrar, de ficar nervoso, de dominar o nosso querido colega cérebro, né? O intestino é um órgão com um sistema nervoso próprio, quase como um segundo cérebro, denominado sistema nervoso entérico, com cerca de 100 milhões de neurônios. Então, numa dieta, é muito importante, gente, a gente saber, né, que a gente vai ter a sensação de bem-estar, porque já não é fácil fazer dieta, né? E se a gente ainda estiver mal-humorado, estiver de mal com a vida, não dá certo, né? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o V-Force. Composição dele.
açaí, guaraná e zinco. Transforma gordura em energia. Contém uma substância chamada maltodextrina, o que fornece energia para a força e disposição. O nosso B-Force, ele contém o zinco. O zinco, ele regula a produção de leptina, que é o hormônio responsável pela sensação de saciedade e controle de peso. O zinco ainda é ativador do metabolismo, estimula a atividade normal da insulina, melhora o nosso sistema imunológico, participa da síntese e degradação dos carboidratos, lipídios e proteínas, e tem função antioxidante. O nosso Forever Light, Ultra Light, é uma mistura em pó saborosa e nutritiva, balanceada, com vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos. Fonte de fibras, baixo teor de gordura e sem conservantes. O nosso Ultralight ele também pode ser usado para ajudar a aumentar a massa muscular. Por exemplo, basta que você acrescente a sua dieta diária, isso para quem não está, por exemplo, fazendo uma dieta de redução de peso, como a gente está citando aqui, né? Mas, por exemplo, pessoa que está magrinha e que quer ganhar massa muscular, é excelente. Aquelas pessoas que já têm uma idade avançada e que a gente percebe, né, que já estão com pouca massa magra, então é um alimento interessante para isso também. E uma curiosidade com relação ao nosso pó nutricional é que eu percebo que muitas pessoas, quando a gente fala da dieta e fala que tem uma mistura proteica para tomar, elas têm uma certa resistência, porque elas estão cansadas de tomar tudo que é shake que tem aí no mercado, né? E eu posso garantir para vocês que o nosso pó nutricional, o Forever Ultralight, é uma bebida deliciosa, ele vem no sabor baunilha, mas a nossa sugestão é que você, eventualmente, um dia ou outro, acrescente uma fruta da sua preferência. Cada dia você pode colocar uma fruta diferente e, consequentemente, você não vai enjoar desse produto. Aliás, pelo contrário, você vai querer tomar isso todos os dias, né? Ele vai passar a fazer parte da sua dieta. E uma outra dica legal também, não sei se vocês já experimentaram, mas quem não teve oportunidade ainda, façam isso ainda hoje, é o seguinte, uma medida do nosso Forever Ultralight com uma latinha do nosso energético Fábio. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, inclusive, de bater isso no liquidificador e ainda colocar uma pedrinha de gelo, vocês vão ver que delícia que fica. Caso vocês não possam misturar, né, não tenham ali, no momento não tem acesso a um liquidificador, de repente você está no escritório e quer fazer isso como uma das suas refeições, ou logo pela manhã, para dar energia, você pode usar uma coqueteleira também, que é aqueles frascos com tampinha, né? A única observação é que como o nosso energético, o FAB, ele contém gás, então você precisa misturar mais devagar ali, até tirar um pouquinho o gás dele, para que não faça sujeira, né? Não estoure a tampinha, enfim. Mas eu duvido que, se vocês experimentarem essa mistura, se vocês não vão querer estar consumindo isso diariamente. Fields of Greens. Ele tem uma gordura subcutânea, são aqueles pneuzinhos que a gente pode pegar com a mão, né, aquela gordurinha externa, que pode ser medida com um instrumentozinho chamado adipômetro. Qual a composição do Fields of Greens? Ele é um queimador de gordura, ele é um composto de fibras verdes, broto de cevada, folha de trigo, alfafa e pimenta caiena. Cada tablete é rico em beta-caroteno, enzimas, aminoácidos, minerais, vitaminas e clorofila. A folha de trigo contém vitaminas do complexo B, além de fornecer sais minerais como ferro, magnésio, selênio, cálcio, contribui também com 17 aminoácidos e quantidades significativas de proteínas. Auxilia na redução da fadiga e do cansaço. A alfafa é uma fonte de vitaminas e reduz os níveis de colesterol. Então, olha quanta coisa legal, né? E quando você supera os 2 primeiros dias, a rotina com os produtos muda um pouquinho. Então, vamos lá. Aí, na página 9, você tem a orientação dos dias 3 ao dia 9. Então, como é que fica? No café da manhã, continua com os 100 ml de aloe vera, com 240 de água, 2 cápsulas do V-Force e acrescenta uma dose do nosso Forever Ultralight. Continua com os exercícios físicos, né? O lanche da manhã também mantém igual, continua o Fields of Greens, e vale a dica de que ele pode ser usado também no intervalo entre o almoço e jantar, como o lanchinho da tarde, né?
No almoço, uma cápsula do V-Force e uma dose da bebida ultralight. No jantar, uma refeição de até 600 calorias. Opa, vamos começar a comer comida, né? Então, vamos lá. E à noite, 240 ml de água. Uma sugestão. De acordo com a sua rotina, né? Eu não sei como é o seu dia a dia, se você trabalha fora, se você almoça na rua, você pode fazer a inversão disso, tá? Fazer uma refeição de até 600 calorias no almoço e deixar a bebida ultralight para a noite, o que é bastante interessante, porque também uma dose do nosso ultralight com água, com leite de soja, por exemplo, né, ela não vai passar ali de 300 calorias, tá? Então, você fica à vontade para inverter isso, se preferir, deixando o ultralight para o jantar e fazendo uma refeição de até 600 calorias no almoço. E aí, eu vou passar algumas sugestões de alguns pratos para vocês com essas refeições de menos de 600 calorias, né? Algumas pessoas, elas são visuais. Sendo assim, precisam visualizar esses pratos, né, para acreditarem que realmente não vão passar fome. Então, eu vou mostrar para vocês aí algumas opções que vocês podem estar, são apenas sugestões, tá, gente? Mas, como eu disse, né, para as pessoas que precisam ver para crer, então, tá aí algumas sugestões bem simples de comidas que fazem parte normalmente do nosso dia a dia, que é simples de preparar, né? E algumas dicas que eu dou para vocês. Primeiro, não ingerir água durante a refeição, isso nunca, né, gente? Eu sei que muitas pessoas têm esse mau hábito, mas é ideal que a gente pare de fazer isso, tá? Preferivelmente, monte o seu prato num recipiente raso, num prato raso, porque você vai espalhar melhor a comida ali e vai dar uma enganada no seu cérebro, né? Vai parecer que tem muito mais comida na hora de você sentar para se alimentar. Outra dica é que faça uma boa mastigação. É necessário, na verdade, né, que a maioria das pessoas não fazem isso, mas o ideal é que a gente mastigue cada colherada de comida no mínimo 32 vezes. Então, automaticamente você vai, ao engolir essa comida, ela já vai estar muito mais pastosa, muito mais fácil do seu organismo digerir. Também você, de alguma forma, né, engana mais o seu cérebro também, para aqueles que têm mais apetite, sabem que é importante isso, né? De você mastigando mais, você parece que está comendo mais. Então, isso é uma dica importante também e vale a pena observar, tá? Então, gente, tenha disciplina, anote toda a sua rotina do programa. Pesquisas mostram que pessoas que anotam o que estão consumindo durante a dieta e os exercícios que estão praticando tendem a perder mais peso. A partir da página 20 do nosso livreto, você vai ter aí páginas para anotar quanto de água você tomou, quais os alimentos você consumiu, quais os exercícios você fez. Então, vale muito a pena que você realmente siga esse caderninho e faça essas anotações, tá? Algumas perguntas frequentes, inclusive elas estão no caderninho, o ideal é que você leia o caderno todo, elas estão lá no final do caderno, e algumas perguntas, por exemplo, que as pessoas costumam fazer, né? O quanto de peso eu posso esperar perder com o programa? Aí depende do seu metabolismo, de quanto de peso você tinha ao iniciar o programa, e também do estilo de vida quando você iniciou, né? Os primeiros 2 dias são difíceis de cumprir. Na verdade, não são, mas as pessoas pensam ser, né? Eu preciso seguir direitinho? Sim. É necessário para você ajudar o seu corpo nessa mudança rumo ao seu novo estilo de vida, tá? Por que eu preciso tomar, em média, 2 litros de água por dia? Gente, cerca de 72% do nosso corpo é feito de água. E você deve repô-la constantemente. A água é necessária para manter o nosso metabolismo saudável. A água é importantíssima para a nossa vida, na verdade, ela é vital. Ela está envolvida na maioria dos processos bioquímicos do nosso corpo. Então, estar bem hidratado colabora com a saúde e com a sensação de saciedade no intervalo das refeições. Só para ajudar na nossa consciência sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde com uma boa alimentação, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Quando você pensa em gordura corporal,
Você pensa em o quanto isso pode atingir a sua saúde? Porque, assim, não há nada de errado em estar acima do peso, um pouco mais fortinho. Tem pessoas que gostam, que se sentem bem, tudo bem, desde que isso não esteja afetando a sua saúde. Mas quando há o acúmulo de gordura visceral, existe um grande risco para a saúde. A gordura visceral é um inimigo silencioso, porque não temos como saber quanto de gordura pode estar recobrindo os nossos órgãos até que tenhamos algum sintoma de que algo não vai bem com a nossa saúde, né? Então, existem alguns malefícios de se ter gordura visceral, que é justamente essa gordura amarela que fica ali entre os órgãos, que é a chamada síndrome metabólica. Imaginem o perigo de você ter os seus órgãos recobertos por gordura. Isso pode levar, gente, a desencadear uma série de doenças, como, por exemplo, sobrecarregar o coração, o fígado, os rins, aumenta a pressão arterial, pode levar a desenvolver alguns tipos de cânceres, pode acometer a pessoa de um infarto, levá-la a desenvolver diabetes e ainda a impotência sexual. Porque bagunça todo o nosso metabolismo, todos os hormônios, mexendo assim com a nossa saúde. Gente, a obesidade é uma questão de saúde pública. A obesidade cresce 60% nos últimos 10 anos no Brasil. Isso são dados do Ministério da Saúde. Mostram que uma em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Então, é muito sério isso. O crescimento da obesidade também pode colaborar para o aumento da prevalência de diabetes e hipertensão. Essas doenças crônicas, elas pioram as condições de vida e podem levar à morte. Os brasileiros, eles estão consumindo menos alimentos considerados básicos e tradicionais. Para vocês terem uma ideia, apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e hortaliças nos 5 dias da semana. O Brasil está entre os países que apresentam uma alta prevalecência de obesidade. Então, o aumento da circunferência abdominal é algo que a gente precisa prestar atenção, porque realmente traz risco para a nossa saúde. Então, as medidas da circunferência abdominal que representam risco para a saúde. Homens, se estiver maior que 94 centímetros, e mulheres, se estiver maior que 80 centímetros. Existem exames que conseguem medir a quantidade de gordura visceral que você possa ter. Pode-se fazer, por exemplo, um exame de tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, ou simplesmente utilizar fita métrica para medir como é que está essa medida da cintura, né? Então, imagine um coração coberto de gordura visceral. Será que ele consegue desempenhar o seu papel na sua potencialidade? Imaginem. O intestino envolto em gordura, será que o trânsito intestinal consegue percorrer ali os metros de intestino que temos? Provavelmente não, né? E o grande risco também quando essas gorduras estão dentro das nossas artérias, podendo ocasionar um AVC ou um infarto, né? Então, gente, a alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas a má alimentação é responsável por diversas doenças. Então, que a gente faça escolhas melhores, né? Que a gente deixe de lado aqueles alimentos gordurosos, muito pesados, muito processados, os lanches de fast food, as pizzas, vamos ter equilíbrio, né? Sei lá, quer consumir isso uma vez por mês, uma vez, sei lá, a cada 2 meses, mas o que a gente não pode é fazer o consumo disso exagerado. Vamos optar por folhas, por verduras, legumes, né? Alimentos mais naturais, que, consequentemente, nós vamos ter uma saúde muito melhor e também a manutenção do nosso corpo mais leve, mais saudável, né? Então, pensar em emagrecer e se manter saudável, para isso é preciso melhorar a nossa relação com o alimento e a maneira como a gente enxerga a alimentação e a nutrição. Busca o equilíbrio, alimentação consciente, prazerosa, isso sim é uma nutrição de verdade. Infelizmente, muitas pessoas buscam fórmulas mágicas, receitas para emagrecer sem esforço. É preciso a mudança de comportamento, a mudança de hábitos, e de forma que seja prazerosa, né? Eu costumo dizer para as meninas que tem que ser gostoso de se fazer uma dieta, né? Então, a partir de agora,
que você adquiriu essa nova consciência, você vai escolher por alimentos mais saudáveis, vai compor pratos mais coloridos e certamente vai dar um up aí na sua saúde, né? Então, comemore cada quilo e cada centímetro que você eliminar com essa dieta. Algo que é muito curioso, né, que talvez a maioria das pessoas não saibam, quando a gente perde massa magra, o volume é menor, mas quando a gente consegue eliminar essa gordura, né, essa gordura visceral, por exemplo, nessa figura vocês conseguem ver que 2 quilos de músculo faz um volume bem menor, 2 quilos de gordura é mais que o dobro. Então, eu tenho certeza que se vocês seguirem essa dieta do Clean9, essa desintoxicação, né, vocês vão ter, sim, um resultado muito satisfatório e vão poder comemorar quando vocês voltarem lá à página do livreto para fazer essa conferência, né, da medição e poder anotar o resultado. E olha que legal, um dado que eu vou trazer para vocês aqui. Um levantamento recente, feito por uma grande empresa alimentícia, diz que 61% das brasileiras querem emagrecer, mas a metade delas não se esforçam para isso. Para alcançar o peso desejado, 44% das mulheres já fizeram alguma dieta durante a vida, sendo que 22% já fizeram dietas mais de 10 vezes. Gente, é muita coisa, né? 57,5% copia a dieta da amiga. Vocês conhecem aquelas pessoas que a pessoa não pode falar que está fazendo a dieta que ela quer fazer também. 80,3% das mulheres entrevistadas têm vergonha de mostrar o corpo para o companheiro. Então, meus queridos, existe um mercado gigante no qual nós podemos ajudar essas pessoas a serem mais saudáveis e mais felizes. Eu desejo de coração que você que ainda não experimentou o programa Clean9 comece hoje mesmo, pois você vai se encantar com os resultados, seja para iniciar um processo de emagrecimento ou simplesmente para fazer uma desintoxicação e potencializar a sua energia e a sua saúde. Porque o Clean9 não é feito somente para quem quer emagrecer. Quando você pode, por exemplo, a cada 4 meses fazer uma desintoxicação dessa, fazer o uso desse pacote, né? Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sentir a sua energia potencializada, vai estar mantendo o seu corpo, o seu peso e a sua saúde. E depois de experimentar os resultados em você e registrar tudo, tirar foto, anotar o seu peso e sua medida do antes e depois, é só sair compartilhando tudo isso que você aprendeu hoje aqui com o maior número de pessoas possível e com isso expandir o seu negócio. Eu desejo de coração que vocês tenham um final de semana abençoado, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo treinamento.